Boa noite, amigos. Estamos agora iniciando mais um estudo do Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Sabemos, companheiros, que essa reencarnação ela foi programada e estabelecemos um compromisso. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse compromisso. A reencarnação com compromisso, como um compromisso. Quando reencarnamos, estamos aqui sempre com a mesma proposta, a de nos melhorarmos, evoluirmos, caminharmos para o que Deus programou para nós a partir da criação, que é a nossa evolução, que é o nosso compromisso de nos ajudarmos mutuamente num processo de crescimento. Vamos iniciar lembrando que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o objetivo da encarnação, é colocado a questão do aprendizado, da prática. Espíritos simples e ignorantes, criados todos iguais, e vamos ao longo do tempo iniciando a nossa jornada. Se nós somos ignorantes, precisamos então aprender. Estamos assim iniciando uma jornada espiritual. Mais adiante, Kardec pergunta aos espíritos sobre a reencarnação, que é a volta, o retorno, que os espíritos já haviam explicado a Kardec, que como não podemos aprender tudo numa única encarnação, somos então convidados a retornar a esta vida, a este planeta Terra, e sucessivamente a outros mundos evoluídos, num processo de retorno para esse aprendizado. Então, todos nós somos espíritos com trajetórias de mais de uma vida. E essa vida, ela tem um significado. Em todas as encarnações, nós aprendemos alguma coisa. Também em todas as encarnações, ficamos sem aprender algumas. Ou temos, às vezes, pelo nosso comportamento, aquela semeadura que não foi bem planejada, gerando uma colheita que nós não gostamos, uma colheita desagradável. Quando nós agimos mal, nos distanciamos de Deus, fazemos aquela opção de ficarmos, às vezes, paralisados diante do nosso objetivo maior. Porque, para o nosso crescimento espiritual, é exigido de nós perseverança, disciplina, coragem, mudança de hábitos. E todos nós temos dificuldade com isso. Não é por acaso que a psicologia, que Joana de Anjos nos traz, nos convida ao autoconhecimento, à autoiluminação, ao processo que nós vemos com Sócrates, como conhece-te a ti mesmo, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, nós temos as descobertas que foram anteriores à nossa doutrina espírita, os estudos, as pesquisas, como essa que nós falamos aqui de Sócrates, onde esse processo do autoconhecimento é que vai gerar em nós a possibilidade da mudança e do crescimento. Se eu não me conheço, não sei aonde preciso mudar, não sei nem avaliar se estou certo ou estou errado. Nos dias de hoje, nós sabemos que muitos ainda estão passando pelas existências, muitos estão necessitados de compreender um pouco melhor o objetivo da vida. Se ver como um espírito é o primeiro passo. Se nós somos espíritos criados por Deus, e todos nós fomos criados com o mesmo propósito, todos nós somos irmãos e filhos de Deus. Todos nós estamos a caminho da evolução. Todos nós temos o compromisso com essa evolução. Porque eu não posso fazer pelo outro aquilo que ele tem que fazer por si mesmo. Eu não posso invadir o livre-arbítrio, a escolha, a livre escolha dos companheiros. Então, nós somos convidados a cada encarnação através de experiências práticas, vivendo num núcleo familiar,
estudando, tendo um trabalho, interagindo, num processo de comunicação com os companheiros, na nossa vida diária, há um aprendizado. O aprendizado da convivência, da partilha, o aprendizado infeliz com posturas egoístas, com posturas egóicas, né, onde somente o eu é falado e não o nós. E nós sabemos que, de acordo com essa semeadura, nós vamos ter a colheita. Essa que é o nosso compromisso reencarnatório. Nós reencarnamos com um compromisso de progresso, um compromisso de iluminação, com um compromisso que não vai fugir da questão da caridade. Que interessante, meus irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa é uma das publicações, nós temos várias publicações, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos caracteres da perfeição. E é de Mateus, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e versículos 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque, se não amais, senão aqueles que vos amam, os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Então, meus irmãos, olha que chamada para nós, né? É a busca da perfeição relativa, começando pelo amar os inimigos, começando por amor, que é a meta que o Cristo trouxe para nós, né? O Cristo amou. Foi perseguido, foi caluniado, teve todas as dificuldades que o mundo apresenta, e isso para nós é importante para a gente perceber que nós estamos também na mesma condição, né, de evolução, podendo então passar pelos reveses, pelas dificuldades. Mas o nosso compromisso reencarnatório com esse crescimento espiritual, ele tem por base o amor aos inimigos, o amor àqueles que ainda não nos compreendem. O amor aos amigos, aos companheiros de jornada é muito mais fácil. O amor na família que está harmonizada, integrada, mas nós sabemos que esse amor tem que se estender. E por que os inimigos? Olha que interessante. A doutrina espírita nos ensina que antes de ser um desafeto, este companheiro, né, que hoje se colocou na fileira dos inimigos, na realidade, é um espírito que ignora a lei divina, de que todos nós somos espíritos, filhos de Deus, irmãos. Houve entre nós uma desavença. Trilhamos, a partir de um determinado momento, caminhos diferentes, mas já fomos íntimos, já prezamos do mesmo espaço, dos mesmos ideais, talvez da mesma família, de um triângulo amoroso, de um relacionamento onde faltou em um de nós o compromisso de honrar aquele relacionamento com o amor. E a partir daí, o que acontece? Nós rompemos. Esse rompimento vai gerar para um espírito que, ao chegar na pátria espiritual, passa a ter conhecimento das leis divinas, ele resolve voltar ao contato com esse outro espírito, que houve o rompimento, mas com a decisão de ajudá-lo, de ampará-lo, sem mágoa, sem rancor. No entanto, aqueles de nós que não compreendemos esse objetivo, não nos vemos como espíritos em evolução, não aceitamos esse amor aos inimigos que está proposto, o que acontece? Nós nos distanciamos. Passamos então a nutrir por esse companheiro um sentimento de repulsa, de revolta, muitas vezes alimentando mágoas e ódios. Então, esse amor aos inimigos que é colocado é o rompimento com o sentimento que não nos ajuda ao crescimento espiritual. Está no nosso compromisso reencarnatório revivermos, refazermos relações, estabilizarmos e harmonizarmos os nossos sentimentos, vermos no nosso semelhante um companheiro de jornada, um espírito em crescimento como nós.
Mais ainda no Evangelho, Kardec então tece um comentário. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se lhe tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Mas, então, ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançar. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, meus irmãos, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, esse texto belíssimo para que a gente possa, então, repensar. Todos nós somos irmãos, estamos a caminho. As nossas dificuldades são muitas, nós bem o sabemos. Analisando a nossa própria vida, nesse autoconhecimento, nessa busca da autoiluminação, nós percebemos onde nós precisamos mudar. Nós começamos a entender o amor de uma outra forma. O amor que Jesus nos trouxe. Esse amor que nos coloca todos como irmãos. E aí tudo se transforma. Porque podemos compreender uma intransigência, um companheiro que ainda não partilha da nossa crença, dos nossos ideais, do nosso projeto de vida. E temos sim um compromisso maior conosco. Porque como o nosso querido Chico Xavier dizia, que ele se cobrava muito, procurando realmente agir segundo o dever que ele compreendia. E aos outros ele deixava ser como eram. Porque nós não temos como agir em consideração com o nosso próximo nesse âmbito do livre-arbítrio. Né? Nós podemos colocar a nossa situação, a exigência conosco. Então, o compromisso reencarnatório, ele passa por este capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nós vemos a responsabilidade nossa com o desenvolvimento do sentimento amor, em toda a sua amplitude. É o amor fraternal, é o amor filial, é o amor maternal, é nos lembrarmos do carinho de Maria com Jesus, do carinho de Jesus com Maria, quando lhe apresenta João como sendo agora o filho, naquele momento derramado. É o carinho de João com Maria, é o carinho de Pedro, é o carinho que os irmãos experimentaram na casa do caminho. É o acolhimento daqueles que, trazendo mágoas, rancores, ódios, se colocaram numa situação de penúria moral, muitas vezes até doenças no corpo físico que vão se expressar exatamente por essa questão espiritual que está em desequilíbrio, em desalinho. Joana de Anjos nos coloca muito isso, né? A desarmonia do nosso pensamento, do nosso sentimento, gerando, então, no nosso corpo físico uma doença. Então, todos os irmãos que procuravam a casa do caminho, nas suas dores e sofrimentos, eram ali acolhidos. Ouviam, ao final da tarde, Pedro relatando as conversas que Jesus tivera com eles e colocando ali a importância do amor e do perdão, o amor aos inimigos, o reconciliar-se com aqueles que nós víamos como inimigos. E esse perdão também se estende a nós próprios, porque se nós erramos, quando temos conhecimento desse erro, consciência plena desse erro, nós sofremos. Nós gostaríamos muito de não ter errado, não ter ferido um irmão, não ter tido uma desatenção com alguém que nos buscou. E, no entanto, se nós não conseguimos fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar a dor, nós vamos experimentar a necessidade de sermos perdoados por Deus. Nós vamos experimentar, muitas vezes, a angústia. E aí, nesse instante, é muito importante que a gente não fique preso a esse pormenor da nossa trajetória evolutiva.
O compromisso com a nossa reencarnação vai mais além. É nesse momento que nós vamos ter que usar todas as nossas forças, a nossa energia, numa prece do fundo de nossa alma, onde nós vamos pedir ajuda aos protetores espirituais. Nós vamos elevar o pensamento a Jesus, nós vamos pedir à nossa mãe querida, Maria de Nazaré, que possa nos acolher nos seus braços, que Jesus possa iluminar o nosso pensamento, os nossos caminhos, que o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, essa equipe de espíritos amigos que nos sustenta, que quer o nosso progresso, a nossa vitória, que está pronto a nos ouvir, a nos atender através dos sonhos, da intuição, para que nós possamos, então, nos conduzir de forma diferente, sermos melhores a cada dia. Então, naquele instante ali, nós pedimos o perdão, sabendo que esse perdão virá. Não no apagar, né, no passar uma borracha nas nossas faltas, mas em nos dar sustentação para que a gente possa reprogramar, muitas vezes dentro dessa própria encarnação. Nós temos um compromisso que trazemos do passado, e nós temos aqui, no hoje, a nossa ação no bem. A possibilidade de desenvolvermos cada vez mais a nossa espiritualidade, o nosso crescimento na direção do nosso Pai. Os ensinamentos do Cristo sendo colocados em prática. E ao serem colocados em prática, esses ensinamentos trazem para nós amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos. Então, olha a importância desse amor no nosso compromisso reencarnatório. Mais além, vamos também estudar no Evangelho a questão, né, de honrar a pai e mãe, a ingratidão dos filhos, como muitas vezes aqueles espíritos que nós não conduzimos da maneira correta, retornando ao nosso lar, nas dificuldades diversas de nos amarem, porque trazem ainda o medo, trazem ainda as marcas do passado. Se nós ferimos, se nós magoamos, nós sabemos que o companheiro tem, né, um receio. Se nós estudarmos nas obras espíritas, né, que são também obras de André Luiz, que são obras dentro, né, dessa perspectiva das reencarnações, de um estudo muito necessário para nós, o que nós vamos ver ali? Que essa reencarnação, ela é trabalhada. Quando nós vemos em nosso lar, existe o ministério da reencarnação. As pessoas vão ali para, depois de terem compreendido os seus erros, as lacunas que deixaram, a necessidade do refazimento de muitas relações, se refazerem também com as suas energias, para que possam programar uma nova reencarnação. Quando o espírito já tem uma condição de entendimento maior, né, ele pode já articular algumas coisas. Quando não tem, ele é orientado pelos benfeitores amigos. Olha que coisa bonita, né, meus irmãos? Sempre nós temos os benfeitores a nos auxiliar. Sempre trazendo para nós uma proposta de esperança, um carinho muito grande, nos convidando a abraçarmos esse compromisso reencarnatório. E aí, aquele filho que veio mais difícil, é esse companheiro de jornada, que nós desviamos em algum momento. Pode não ter sido um companheiro que desviamos diretamente numa relação familiar. Pode ter sido também que a espiritualidade tenha permitido, ao notar que já existem almas mais harmonizadas e equilibradas, que têm um lar, que elas estão em condição de receber ali aquele espírito que não teve a mesma oportunidade de ser amado. E ele precisa conhecer o amor, esse amor de mãe, esse amor de pai, esse amor de irmãos. Então, naquele instante, a espiritualidade programa conosco a volta desse irmão ao plano terrestre, mas agora envolvido muitas vezes por um grupo familiar que não era o grupo anterior. Ele não pertencia ainda, né, a esse grupo familiar, porque a grande família é a família universal, somos todos nós. Mas nós formamos por afinidades alguns grupos, alguns núcleos familiares. Então, esses núcleos, quando eles estão afinizados, harmonizados, eles oferecem a oportunidade de reencarne para tantos espíritos necessitados de amor, de carinho. Mais uma vez, a temática principal da nossa evolução,
da reencarnação, o nosso compromisso é com o amor, desenvolver um amor. Estamos falando também de um amor próprio, com certeza, porque é preciso que a gente se ame, que a gente se perdoe, é preciso que a gente conheça, né, esse amor na essência que Deus preparou para nós no processo de criação, e que Jesus, nosso governador planetário, né, o nosso mestre que veio nos dar o exemplo, trouxe para nós numa forma de entendimento que todas as religiões, elas têm esse ponto comum. Pode-se falar muitas coisas sobre Jesus, algumas datas, como do próprio nascimento, agora nós estamos próximos ao Natal, estudiosos colocam que não foi nessa época, né, que foi mais para abril ou maio, enfim, isso não é tão importante quanto a essência dos ensinamentos do Cristo. Nessa não há nenhuma divergência entre todas as religiões. Todos sabem que os ensinamentos do Cristo, e principalmente o amor que ele praticou, é o ponto convergente, é o ponto especial do cristianismo. É aquilo que nos permite um entendimento da nossa própria existência. Caminhar com Cristo são passos seguros. Vamos também ver nesse mesmo capítulo, no item 3, o homem de bem. Também muito interessante, porque a gente pensa assim, bom, então, o meu compromisso reencarnatório é me tornar um homem de bem, é me tornar alguém, né, que possa caminhar com o Cristo, que possa refazer caminhos, possa se reestruturar, que aprenda a amar, a perdoar. Sim, mas como ser esse homem de bem? Então, no mesmo capítulo, Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, o homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Olha, meus irmãos, que capítulo belíssimo, né? Nós lemos esse primeiro parágrafo, como o nosso coração se alegra, mais uma vez, né, com os ensinamentos da nossa doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo. A doutrina é o cristianismo redivivo. E nós vemos aí, esse homem de bem está buscando se melhorar. A caridade está presente, porque ela é o ponto de acesso à nossa melhoria. Quando nós nos propomos a olhar para o nosso próximo, vemos as suas dores, as suas dificuldades, nós começamos a avaliar melhor o ser humano. O outro erra, eu também erro. Eu quero ser perdoado, o outro também quer ser perdoado. Eu quero ter uma oportunidade de corrigir o meu erro, o outro também. Então nós começamos a nos ver como semelhantes nessa família universal, num regime de fraternidade, de companheirismo. Começamos aí, então, a ver que na encarnação, esse compromisso de desenvolvermos essa habilidade tem que fazer parte das nossas reflexões diárias. Vamos avaliar
os nossos amigos, os nossos encontros, os nossos desencontros, as possibilidades de refazermos alguns caminhos. Vamos também avaliar, meus irmãos, se já fazemos todo o bem que podemos. Não é interessante isso? Às vezes a gente está assim, mas eu faço bem. Muito bom. Mas eu faço tudo bem que eu posso? Quantas vezes eu deixo para depois, né? Essa palavrinha que nós encontramos muitas vezes nos textos, postergar. Deixar para mais tarde, deixar para depois. Quantas vezes nós temos feito isso? Em muitas encarnações, nós temos deixado para trás a oportunidade de crescimento. Naquele momento em que era pedido a cada um de nós que olhássemos para o alto, buscássemos forças e caminhássemos, né, para que tivéssemos um sucesso naquela encarnação, naquele aspecto que está sendo trabalhado, quantas vezes a gente agiu postergando? Depois eu faço isso, depois eu converso, mais tarde. Quando não falamos, às vezes, meus irmãos, na próxima encarnação, né, o que fica pior ainda, porque nós estamos perdendo a oportunidade desta. É dito para nós que mesmo o criminoso mais cruel, se no último instante da sua vida entende o seu erro e pede perdão a Deus, ele já vai entrar no plano espiritual de forma diferente. Vai resgatar todos os seus débitos? Sim, porque ele mesmo já entende a necessidade, a partir, né, dessa busca, né, do seu relacionamento com o Pai, ele já entende que errou, ele já pede perdão e vai então ser reformulado, né, o seu programa numa próxima encarnação. Não vai responder por todos os seus erros de uma vez, né? A obra O Céu e o Inferno, ela traz muitas oportunidades de nós como estudiosos, como leitores, como espíritas, como simpatizantes da doutrina, entrarmos em contato com isso. Porque ali nós temos espíritos que viveram aqui na Terra, dentro dos ensinamentos do Cristo, com amor, com bondade, com perseverança e com a caridade, adentrando a pátria espiritual, já mais conscientes, sendo recebidos pelos mentores amigos, recebendo já tarefas na pátria espiritual, tão logo estejam em condições de trabalho. Nós temos uma mensagem linda do Dr. Bezerra de Menezes, que fala que quando chega na pátria espiritual, ele foi acolhido por amigos tão queridos que ele já costumava perceber ao seu lado enquanto aqui encarnado. Ainda se restabelecendo, um pouco frágil, uma mentora amiga o levanta do leito e leva até a janela do local onde ele estava, daquele quarto, e ele vê então, ela diz a ele assim, veja, Bezerra, os corações amigos te endereçando, né, essas vibrações de amor. Ele vê várias pessoas do lado de fora, mas não conhece os seus rostos, as suas fisionomias. Então Bezerra diz assim, eu não estou conhecendo quem são esses que me desejam tanto amor, tanto bem. E aí é dito para ele, são os corações amigos que você ajudou, as pessoas que você usou de caridade. Elas estão agora vibrando por você, com muito amor. Olha, meus irmãos, que relato belíssimo de Dr. Bezerra de Menezes. Então nós somos convidados a amar, a perdoar, a prosseguirmos na nossa jornada com compromisso, entendendo esse compromisso reencarnatório, entendendo que a reencarnação traz o compromisso de aprendermos a amar, a perdoar, a seguirmos com Jesus os passos, sabendo os percalços. Na leitura que fizemos, nós lemos um trecho que fala que o homem de bem compreende as provas, a necessidade de dar o testemunho da sua compreensão da lei de reencarnação, da lei de justiça, de amor e caridade. Sejamos justos, se erramos, temos que corrigir nosso erro. Sejamos amorosos, porque o amor é a base do cristianismo, é a base do espiritismo. Mas sejamos também caridosos, porque a caridade consiste em suportarmos uns aos outros a maior caridade. E esse suportarmos é dar suporte, o suporte do amor, o suporte que o outro necessita. Esse suporte pode ser o alimento
quando esse irmão não está em condições de suprir as suas necessidades. A palavra de carinho, o gesto de bondade. Esse suporte vai para o pobre e para o rico da mesma forma. Quantas pessoas que têm condições materiais, mas que carecem do amor, da palavra de carinho, de aconchego, de uma amizade sincera, não interesseira. Quantos irmãos pobres na condição material, que quando nós vamos num trabalho de distribuição de um lanche noturno, nós encontramos o irmão com uma gratidão tão grande por aquele alimento e dizendo para nós, além do alimento, eu gostaria que vocês fizessem uma prece comigo. E aí nós encontramos naquele instante aquele espírito com a humildade, a aceitação da sua prova, da pobreza, tanto quanto é uma prova a riqueza. Espiamos, porque nós já conversamos sobre isso ainda agora, a justiça divina. Se nós fizemos uma semeadura à revelia, a nossa colheita vem de forma que nós realmente não conseguimos ter naquela colheita uma alegria, uma felicidade. Porque nós plantamos, né, a tempestade. E aí nós precisamos lidar com essa situação. Mas, novamente, baseados até nesse relato do Dr. Bezerra, nós sabemos que a cada bem que fazemos, nós já estamos gerando, né, um amor que ele vai numa corrente, numa sintonia, nos auxiliar nesse processo, né, de progresso. Então, nós somos chamados a esse compromisso reencarnatório de uma forma muito bonita, que é uma forma de nos reharmonizarmos com as leis divinas. Nós somos todos espíritos a caminho de uma evolução. Nós somos todos espíritos fadados a uma perfeição relativa. A lei de evolução, a lei de progresso, é uma das leis. No Livro dos Espíritos, nós temos as leis que regem, né, o nosso universo, as leis divinas. Então, a lei de progresso, a lei de evolução, ela existe para todos nós. O que nós estamos lembrando é que ter o compromisso com a própria encarnação, começar a se avaliar, a se analisar e lutar contra as próprias imperfeições, domar as más tendências, se colocar no lugar de um aprendiz. Aquele que está aprendendo, ele comete erros e ele vai em busca dos acertos. Então, nós precisamos nos ver realmente como somos. Se somos imperfeitos e já conseguimos pontuar as nossas imperfeições, nós já podemos, então, fazer, né, uma programação. Né? Então, nós colocamos ali, ó, preciso eliminar a mágoa. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que aprender a amar mais e mais. Preciso eliminar o meu egoísmo. Como é que eu vou fazer isso? Aprendendo a compartilhar, aprendendo a doar. As oportunidades que nós temos de participar de campanhas, onde vamos a asilos, a orfanatos, onde levamos o carinho, às vezes levamos até o alimento, né, um item de limpeza que a instituição precisa, mas mais do que isso, temos que ir ali na nossa intenção de aprendizado. O que levou aqueles companheiros a experimentarem, né, a solidão dentro de uma instituição? Ou muitas vezes nós vemos companheiros que estão melhor cuidados ali do que com as suas famílias, que não lhes davam o apoio. Então, nós somos convidados nessas oportunidades a refazermos caminhos. Se estamos construindo só desafetos, a solidão dentro de uma instituição pode ser o nosso futuro. Mas também podemos fazer diferente. Quantos de nós temos oportunidade no dia a dia de estarmos dentro de propostas, de programas, e a gente vê isso na sociedade através de ONGs, como a gente vê nas casas espíritas, em todos os grupamentos religiosos, os companheiros que se unem para fazer uma tarefa, distribuindo a refeição para os moradores de rua, visitando as instituições, levando o evangelho, mas levando também a brincadeira para as crianças, nas festas,
que são motivo de comemoração, o Dia das Crianças, ou mesmo o Natal, nós vemos um movimento na sociedade, né, de apadrinhar crianças no correio. São crianças que escrevem as suas cartinhas para o Papai Noel, e muitas pessoas, apesar da gente saber que existe todo um comércio em cima dessa questão do Natal, mas muitos corações se sensibilizam com o desejo de uma criança, que você pode, nesse instante, ser, né, esse Papai Noel. Mas mais do que isso, lembrando o que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. E uma criança que se sente amada, uma criança que se sente acolhida, ela com certeza vai ser um adolescente menos rebelde. Ela vai ser um adulto que vai buscar também o equilíbrio. Nós temos o trabalho de Divaldo na Mansão do Caminho, o trabalho de Raul Teixeira, e nós vemos o quê? Nós vemos as crianças sendo acolhidas, as crianças sendo retiradas de um meio pernicioso e colocadas nesse programa de percepção, né, de um espírito em evolução. Porque ali é passado para elas, é ensinado através, né, de evangelizadores, de cuidadores, esse amor de Deus, em gestos, né, de amor, de carinho, de cuidados. Então, quantas obras nós podemos auxiliar? Quanto trabalho é realizado, meus irmãos? Então, está no nosso compromisso reencarnatório aprendermos a amar mais, amar sem esperar nada em troca. Vimos também nesse parágrafo, nós não podemos esperar que o outro compreenda totalmente as nossas ações. Às vezes houve um desentendimento. Uma das partes compreendeu que errou, pode e deve buscar se reconciliar. Mas nem sempre o outro está preparado para essa reconciliação. Nem sempre o outro está disposto a perdoar. O que nós vamos fazer? Vamos continuar em desafeto? Não. Nós vamos limpar o nosso coração. Da nossa parte, já não existe mais aquela mágoa, aquele rancor. Nós vamos trabalhar o amor em nós. O ódio, ele deixa de existir. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma expressão onde ele fala, né, que o ódio é o amor adoecido. Já houve amor, já houve afeto. No desentendimento, passou a ser um desafeto, um desamor, caminhando de uma forma que é tão infeliz que chega ao ódio. No entanto, quando a gente compreende a necessidade desse amor, desse ensino de Jesus, nós mudamos. Nas reuniões mediúnicas, ser compreendido. Compreender o amor nessa instância é nos reconhecermos espíritos em evolução, é abraçarmos a nossa reencarnação com todas as nossas forças, com uma disciplina que é exigida de nós, espíritas, que já compreendemos que somos espíritos em evolução. Preciso disciplinar meus sentimentos, preciso disciplinar. De Ângelos, com muita propriedade, nos fala: quando um pensamento negativo vem à nossa mente, por qualquer ocorrência, seja através de noticiários, por uma desavença que nós tenhamos presenciado ou até mesmo participado, pensamentos negativos numa sintonia. E Joana de Ângelos nos chama a atenção. Quando esses pensamentos negativos vierem, nós temos duas opções. Nós podemos: eu não quero ficar com ele, já entendendo essa lei divina do amor. Ou eu posso absorvê-lo como meu. E aí, este pensamento que eu absorvo como meu, sendo de teor negativo, nessa faixa, né, de vibração mais baixa, ele passa a ser meu. Eu não posso mais responsabilizar os outros, sejam eles os espíritos que influenciaram esse pensamento, que entraram nessa sintonia, nessa faixa negativa, seja a situação que eu me vi no outro, com o outro, né, numa situação de contenda, e que eu me desentendi, me desarmonizei. A gente costuma apontar o dedo e dizer assim: não, eu estou assim por causa do outro. Não, eu não preciso ficar na desarmonia, no desequilíbrio.
Então, o nosso compromisso reencarnatório é com disciplina. Disciplina de pensamentos, disciplina de sentimentos. Né? Ah, mas disciplinar meus sentimentos, como é que eu vou fazer isso? Aprendendo a amar. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me coloco, né, nas tarefas, nos trabalhos de amor, na caridade que vai sendo realizada nesse suportar-vos uns aos outros, dar suporte, ter amor. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou domando os meus sentimentos, mais eu vou equilibrando os meus, mais eu vou harmonizando a minha saúde. Já pensamos nesse aspecto? Se é dito para nós que a maioria das nossas doenças, elas são causadas por nós, porque nós nos desarmonizamos, nos desequilibramos, nos afastamos das leis divinas, então, na medida que eu vou me harmonizando, eu vou tendo mais saúde. Na medida que eu vou disciplinando sentimentos e pensamentos dentro da lei do amor, eu vou tendo saúde. Nós conhecemos que passaram por doenças seríssimas. Isso aconteceu nesse autoexame, nesse autoamor, nessa autoiluminação, nesse perdão de amor e de bondade. Nós temos certeza, meus irmãos, que isso acontece. Quantas curas à época de Jesus. Jesus chamou atenção que nem todos foram curados, porque muitos viam apenas a questão física. Mas a bondade de Jesus, dentro da programação divina do amor, ele levou a cura para alguns companheiros que ainda não estavam preparados, mas que eles pudessem ser sensibilizados, sentindo aquele amor, aquela melhora, e com os ensinamentos que o Cristo havia passado. Acontecia naqueles encontros, quando Jesus conversava sobre o amor, então esses irmãos, tocados por esse amor, podiam a partir dali mudar de atitude. Mas alguns permaneceram no erro. Alguns foram recalcitrantes nos seus erros. Então Jesus tem aquela passagem dos 10 leprosos, que apenas um volta para agradecer. E o Mestre Jesus pergunta onde estão os outros. E esse então diz para ele, Mestre, eles se foram. E Jesus diz assim, na realidade, somente tu estás curado. Olha a compreensão do amor. Olha a compreensão desse espírito que, por compreender o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus, o amor envolvido naquela cura, ele naquele instante, ele se coloca como o irmão, né, que agradece a Deus com gratidão. E aí, naquele instante, a cura vem, a harmonia do seu espírito. Mais uma vez, nós vemos nesses gestos de bondade do nosso Mestre Jesus, uma possibilidade de entendimento maior do nosso compromisso reencarnatório. Reencarnação é compromisso de amor, de amar, de disciplinar pensamentos e sentimentos na proposta do amor, da evolução do espírito. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, lendo um trecho pequeno do livro Clara e Francisco por Amor. São os primeiros seguidores. Nos conta, né, que havia em Assis um homem rico chamado Bernardo. Vendo e ouvindo Francisco, foi despertado por íntimas reflexões e inspirações, e disse para si mesmo, tudo que possuo, não somente os vultosos bens materiais, mas também a vida, a compreensão, as afeições, as belezas naturais e espirituais, as virtudes, a alegria de viver, me foram dados por Deus. Mas o que eu devo dar a Deus? E ele busca, então, Francisco para buscar a resposta. Francisco, então, leu uma página do Evangelho e conta a história do jovem rico que procura Jesus. E que Jesus responde, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Nesta passagem, o jovem rico afasta-se cabisbaixo, ele tinha muitos bens, ele não queria se desfazer daqueles bens materiais. Ainda abrem o Evangelho mais 3 vezes, caindo outras passagens. Nada levem para o caminho. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome,
eu ali estarei. E ali, na modesta igreja de São Damião, Bernardo, sem titubear, toma a decisão sugerida por Jesus ao jovem rico. Vai, vende seus bens, distribui o dinheiro entre os pobres, e não tendo nenhuma posse, renuncia a si mesmo. Confia-se inteiramente ao amor de Deus e às suas criaturas. Associa-se a Francisco, Bernardo, para certificar-se de que Jesus estaria com eles. Outros seguem o mesmo caminho, procedendo de forma semelhante, abraçando a santa pobreza, confiando-se ao amor de Deus e às suas criaturas, e reunindo-se em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, espero ter contribuído um pouquinho para que cada um de nós entenda o compromisso reencarnatório. Sejamos alegres e felizes. Francisco trouxe também reditivo, uma oportunidade de estarmos de novo em contato com os ensinamentos do Cristo, com a simplicidade. E o amor foi a característica de Francisco, uma reencarnação com compromisso. Que nós também tenhamos esse compromisso. Um beijo carinhoso aos companheiros que nos estão ouvindo em outras cidades. A importância desse momento. Meu coração se alegra com essa oportunidade. Peço a vocês que continuem vibrando pelo nosso trazer a palavra, que orem por mim. Também estarei orando por vocês, para que possamos vencer todas as dificuldades que o nosso Mestre Jesus, nesse caminho de amor, está conosco. Muita paz a todos, uma boa noite.